Boa noite meninas, boa noite quem está nos assistindo. Estamos começando mais um Uniround. Aqui é um espaço para a gente discutir os casos que encontramos na teleradiologia. Também é um conteúdo destinado a médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária. E quem tiver algum comentário a fazer sobre os casos, pegou alguma coisa parecida, tem alguma consideração, pode deixar seu comentário que a gente vai gostar bastante. Então, esse casinho aqui eu peguei na tele. É um caninho sem raça definida, 8 anos, macho castrado. Como histórico, né, ele sempre teve a unha desse dedo, do membro pélvico esquerdo, segundo dígito, estranho. Há 15 dias apareceu um súbito inchaço, dor e lesão na face interna do mesmo. Foi tratado com anti-inflamatório e teve melhora parcial. Sinais clínicos, então, foram de lesão ulcerativa na face medial do dedo e inchaço, unha reta e crescimento anormal. Eles não tinham suspeita clínica quando enviaram o exame. E essa foi a imagem, né? Eu não sei se vocês querem fazer alguns comentários, mas quando eu pego o dígito e vejo lesão, eu já penso em coisa ruim, eu fiquei bem nervosa. Eu acho que eu tive um trauma na residência. E a gente já pensa coisa ruim, né? Mas quando eu comecei a descrever, eu vou passar o meu raciocínio aqui, eu comecei a ver que ele não tinha tantas características malignas, assim. Eu via uma alteração morfológica, né, uma área radiolucente, mas não me parecia ser lítica. Eu via um contorno muito radiopaco, um halo radiopaco ao redor dessa área radiolucente, então eu comecei a pensar em cisto. E aqui eu fiquei confusa, porque essa imagem parecia meio trabeculado, não sei dizer. E aí, e fora esse aumento de volume, né? Mas parecia que era só na falange distal, assim, não via essas alterações na falange média. Um pouquinho, eu acho. Fiquei em dúvida se tivesse uma proliferaçãozinha osteofítica, mas foi só isso mesmo. E aí, eu descrevi assim, né? E tem uma alteração anatômica da falange distal do segundo dígito, com formação expansiva, circunscrita e radiolucente, envolta por halo radiopaco e com adelgaçamento cortical da falange distal. Eu coloquei como uma área cistocímile. Daí eu coloquei que tem uma redução da definição da interlinha articular entre a falange média e distal do segundo dígito e esse aumento de tecidos moles adjacentes à falange distal. E aí, como achados, né? Depois, eu estudei bastante antes de fazer esse laudo. Então, eu já trouxe ele meio como eu entreguei, mas depois de ter debatido bastante, trouxe como os achados compatíveis com o cisto epidermoide intraósseo na falange distal do segundo dígito do pé esquerdo, com edema de partes moles adjacentes. Correlacionar ao exame citológico e histopatológico. Sugeri tomografia do pé esquerdo porque nesses casos, assim, eu acompanhei, que eu vi de artigo, tinha bastante tomo indicada para essas alterações, para confirmação, né, de cisto, enfim. E aí, alguém tem alguma uma consideração, uma ajuda? Eu fiquei com medo, assim, de ser bem direta, de falar que é um cisto, mas eu também não queria puxar a bola para algo maligno, porque eu não estava acreditando que fosse uma lesão óssea agressiva, sabe? Não sei se alguém tem alguma... Nossa, eu nunca vi, na alguma verdade, ajuda. para ser sincera. Mas parece realmente que é bem delimitado, né? Algo bem regular, assim. Então, acho que faz sentido não ser algo maligno. Eu Nunca tinha... Eu até ia falar, quando eu olhei, assim, que daí tu começou a falar do teu raciocínio, eu até pensei, até parece um cistinho, né? Então também foi uma coisa que me veio na cabeça, assim, porque ele parece que deforma, assim, mas não com cara de agressivo, né? Parece que ele vem de dentro, assim,
causando, né? É. Foi essa impressão, e assim, eu fiquei com bastante medo de trazer uma suspeita de mel, porque a gente sabe que são geralmente metastáticas, agressivas, são prognósticos bem delicados, assim, né? Reservados a ruim mesmo. E aí eu fiquei bem cautelosa, assim, para não puxar para esse lado, né? Sim. Até uma E coisa que quem sabe daria para botar também no laudo era um controle. Agora eu não lembro se você botou ou não, mas um controle em alguns dias para ver se evoluía ou não. Assim. Né? Acho que vale mesmo. Não sugeri controle, eu acabei sugerindo a tomo, mas eu acho que. Bom, primeiro que o bicho tem isso há 8 anos, né? De histórico, assim. Que ele sempre teve essa unha. Isso já é bem esquisito. Não, verdade. Ele tem um histórico bem longo, né? E aí também não é esperado, né? Então eu acabei puxando para esse lado do cisto. E aí eu encontrei artigo. Eu vou mostrar para vocês esse artigo. Dei uma pesquisada em cistos, né? Bom, esse artigo aqui é especial porque ele é raro, né, acontecer esse cisto epidermóide intraósseo em 2 dígitos. Geralmente é só em apenas um dígito, e é isso aí, e geralmente na falange distal. Mas esse, então, foi o primeiro relato envolvendo 2 dígitos. Nossa, mas é igualzinho o teu, né? Bem parecido, né? Bem parecido, né? Achei bem legal também, que lembra bastante. Daí eu acho que isso me deixou mais segura, né, para liberar o laudo. E aí, essa aqui é a imagem, né, esse aumento de volume do paciente, essa aqui é a tomo. E, como consideração, né, uma patologia que é rara, tanto em animais quanto em humanos, mais relatada em humanos, tinha uns 7 relatos, em cães, não é neoplásica, acomete prioritariamente a falange distal, mas já foi descrito em vértebra torácica de um cão e na mandíbula de um equino. A etiologia é incerta, mas eles acreditam numa implantação traumática da epiderme no osso ou tem uma etiologia congênita. Não adentrei nessas formas que estariam causando, tá? Não me adentrei nessas questões da etiologia. Como sinais clínicos, então, eles descrevem como um inchaço doloroso da falange afetada e a deformação da unha, né? Que é o que o caso que eu trouxe também tinha de sinais clínicos. E os achados radiográficos, eles descrevem como lesões ósseas radiolúcidas, expansivas, bem definidas, com margens corticais escleróticas de paredes finas e delimitadas. E é bastante importante ter de diferencial, então, esses tumores digitais malignos, por conta desse prognóstico, expectativa de vida desse paciente reduzida, necessidade de amputação, ou até, né, enfim, casos mais graves, eles já indicam, se tem metástase em vários órgãos, eles já indicam também eutanásia. Então, por isso que é importante ter esses diferenciais de lesões ósseas agressivas e malignas também, como diferencial nessas alterações de dígitos. E aí eu dei uma lembradinha nessas alterações, né, de sinais radiográficos de lesões ósseas agressivas e não agressivas. Então, a destruição da cortical óssea, ela acontece na lesão óssea agressiva. A gente delimitava bem, né, a cortical ali, a cortical mesmo que deformada da falange, mas tinha uma área bem delimitada, né, radiopaca. Não apresentava reação peristial, indicando que tivesse uma lesão óssea ativa, né. A zona de transição é bem definida, né, ou pelo menos parcialmente definida. A osteólise, a gente vê uma área radiolucente, mas não por conta de, né,
de lise mesmo. E esclerose pode acontecer em ambos também. Mas seriam, então, os diferenciais. Meu Deus, agora que vi que a tabela tá errada. E aqui trouxe alguns exemplos da lesão óssea agressiva. Aqui na falange distal, né? Esse daqui era um caso de osteomielite fúngica. Então, alteração micótica tanto em rádio, também como na falange distal. Foram definidas áreas de osteólise, contorno irregular, destruição de cortical. E aí o exame fechou, né? E aqui foi um caso já de carcinoma de células escamosas, com bastante lise da falange distal. A falange média já está com reação peristrial irregular, né? Indicando uma lesão mais ativa. E aqui também uma área mais lítica, contornos mal definidos, uma pododermatite. Então, eu trouxe esses como diferenciais para esse caso, né? Como ó, aqui a gente ainda define bem essa falange distal, tem uma área radiolucente, expansiva mesmo, alterando o formato da falange, mas a gente não observa tantas as características agressivas como em processos infecciosos e neoplásticos. E, bom, é isso. Eu trouxe de novo, é um casinho rapidinho, mas achei bem legal. Acho que é bem condizente com o quadro, né? Bem interessante, Lu. Fechou Bem bem com a bonito, clínica, tudo, né? E aí eu pedi uma resposta, né, no suporte. Eles fizeram citologia, e aí na citologia veio como sugestivo de cisto ósseo. E aí mandaram também um material para histopato, que ia demorar um tempo para ficar pronto. Eu não entrei em contato, mas faz menos do tempo que eles me passaram para avaliar melhor, assim. Mas então já fiquei também mais contente de ter dado uma alteração cística. Que legal, Lu. Que bom que teve retorno. Sim, bom, né? Sim. Nunca tinha visto. Eu ia ficar bem perdida se esse caso fosse meu. Meu, eu peguei, sabe assim, quando tu pega assim, não, meu Deus.